Olá, meu nome é Juliana Schianti e eu gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre o projeto que temos desenvolvido na UNB em parceria com a Escola Politécnica e o IPT. O projeto intitulado Desenvolvimento de Plataformas de Optofluídica para Aplicação em Sensoriamento foi desenvolvido por uma equipe multidisciplinar, com pesquisadores das 3 instituições. Antes de prosseguirmos, é importante conhecermos um pouquinho sobre o que é uma emulsão gerada por dispositivos microfluídicos e quais as aplicações das emulsões. Uma emulsão é uma dispersão de gotas líquidas que costumamos chamar de fase dispersa, dentro de um outro líquido que costumamos chamar de fase contínua. O líquido que compõe as gotas é um líquido que não pode ser dissolvido no líquido da fase contínua. Tipicamente, temos emulsões com gotas de água, fase polar, em óleo, fase apolar ou vice-versa, uma vez que estes 2 tipos de líquidos não se misturam. Canais microfluídicos são dutos com dimensões micrométricas, que são utilizados para fazer experimentos científicos e para gerar produtos para a indústria farmacêutica, alimentícia, de cosméticos, entre outros. Estes canais podem ser fabricados em substratos de vidro, polímero ou cerâmica. Utilizando geometrias com a junção T e a geometria de focalização de fluxo, é possível cortar o fluxo da fase dispersa, gerando gotas de forma bem controlada dentro de microcanais. Existem muitas aplicações para as emulsões geradas em microcanais, mas podemos destacar 2 de especial relevância. A primeira é a produção de medicamentos inteligentes. Neste caso, as gotas são utilizadas para produzir invólucros resistentes que protegem os fármacos quando os mesmos são ingeridos pelos seres humanos. Somente quando um fármaco chega ao local de interesse dentro do corpo humano, o envoltório resistente, uma espécie de microcápsula, é quebrada, liberando o fármaco de forma controlada. Isso se dá somente na região do organismo que contém um pH ou uma temperatura específica. A amplificação de DNA, pelo processo de PCR, reação em cadeia de polimerase, é um processo através do qual múltiplas hélices de DNA são geradas a partir de uma única hélice, ou de poucas hélices. O processo é importante porque, para a detecção de um determinado gene ou cadeia, são necessárias várias cópias do DNA de interesse para obter um sinal detectável. No PCR, a dupla hélice é quebrada em 2 cadeias complementares que são então clonadas. Este processo é repetido várias vezes, produzindo milhares ou milhões de cópias. Recentemente, este processo ficou bastante conhecido por ser usado para a detecção de contaminação por Covid-19. A realização do PCR dentro de gotas produzidas em microcanal é um processo que tem sido investigado com interesse por parte de muitos pesquisadores da área. Isso se dá pelas diversas vantagens do PCR em gotas, como a utilização de volumes muito pequenos que aumenta a concentração e diminui significativamente o limite de detecção, a limpeza inerente ao processo devido ao isolamento das gotas, evitando contaminações com o DNA espúrio, a possibilidade de realizar todas as etapas do processo dentro de um dispositivo miniaturizado. As emulsões geradas em microcanais possuem gotas com grande uniformidade em termos de tamanho. Isso significa que as emulsões geradas são extremamente monodispersas. Além disso, o controle dos fluxos dos líquidos usados permite controlar com grande precisão o tamanho das gotas. Isso é um aspecto importante, uma vez que o tamanho das gotas determina a taxa de liberação de fármacos utilizados para fazer medicamentos inteligentes e também a eficiência de amplificação e de detecção nas técnicas de PCR voltadas para análise de DNA. Portanto, é desejável que sejam desenvolvidas técnicas para medição do tamanho de gotas produzidas em emulsões. Além disso, se esta medida for feita ao mesmo tempo em que ocorre o processo de gerações das gotas, é possível implementar um mecanismo de controle do tamanho de gota em tempo real. Neste projeto, desenvolvemos dispositivos integrados para a geração de gotas em emulsão e medição do diâmetro de gotas geradas em tempo real. O princípio de funcionamento é simples. Uma fibra óptica ortogonal ao microcanal utilizado para gerar gotas emite um feixe de luz laser. O feixe de luz é então detectado do outro lado do microcanal por uma segunda fibra óptica e então enviado para um detector de potência luminosa.
Conforme a gota atravessa o caminho do feixe, a potência de luz transmitida é alterada. Através da curva da potência transmitida, é possível obter características das gotas, como por exemplo seu diâmetro. Uma bomba de seringa construída utilizando o motor de passo pode ser usada para inserir os líquidos nos canais usados para gerar gotas. O suporte para a seringa, para o êmbolo e para o motor de passo foram impressos utilizando uma impressora 3D. Os mecanismos para o acionamento do êmbolo foi construído utilizando um eixo trapezoidal. A bomba foi fabricada utilizando uma base de madeira para suporte mecânico. O controle do fluxo através da velocidade do motor de passo foi feito utilizando o Arduino com interface gráfica via software. Dispositivos microfluídicos fabricados em acrílico foram utilizados para gerar as gotas de água em óleo. Junções T permitem cortar a fase aquosa, produzindo gotas em taxas de até milhares de gotas por segundo. Variando os fluxos das fases polar e apolar, é possível gerar gotas com diferentes tamanhos de forma controlada. Fibras posicionadas em sulcos dentro dos substratos de acrílico permitem detectar a luz transmitida conforme a gota atravessa o canal. A potência medida por um detector ao longo do tempo permite inferir em tempo real as dimensões físicas da gota. Numa variação do dispositivo original, a fibra que lança o feixe de luz vermelha através da gota foi posicionada na vertical, na parte superior do canal. Neste caso, o fotodetector, que consiste em um fotodiodo acoplado a um amplificador de transimpedância, o TIA, é fixado na parte de baixo do canal microfluídico. O sinal gerado pelo fotodiodo é detectado pela entrada analógica de um microcontrolador e capturado via software para ser analisado em tempo real. As curvas da potência transmitida em função do tempo permitem inferir o diâmetro das gotas e há uma relação linear entre a largura a meia altura destas curvas e o diâmetro das gotas. Isto permite realizar uma calibração do dispositivo. Além de estudar os dispositivos experimentalmente, simulações permitem entender os mecanismos físicos por trás das curvas de transmitância. Diferentes mecanismos físicos, como reflexão total, refração e efeito de cavidade óptica desempenham papéis importantes nas diferentes partes da curva de transmitância do dispositivo. Esta forma complexa da curva pode permitir, através do uso de inteligência artificial, obter mais informações sobre as propriedades físicas e a geometria das gotas. Assim como todo trabalho científico, este é um trabalho em progresso e muitas possibilidades serão exploradas em trabalhos futuros, no que diz respeito ao controle e à melhor caracterização das emoções. Espero que tenham gostado da apresentação e até a próxima!